Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Indutiva Talks. Hoje, bate-papo com um especialista. Trouxe aqui meu amigo, parceiro de longa data, participa das trincheiras aqui do marketing comigo, consultor há mais de 10 anos de mercado. Ravel de Paulo, vocês já conhecem, já participou aqui com a gente. Mas quero de fato trazer aqui, a gente bater um papo um pouco mais do dia a dia. Dicas práticas de fato aqui de marketing, inteligência artificial e afins para a gente tocar no dia a dia. Ravel, a gente já se conhece, obviamente, há muito tempo, mas, cara, se apresenta um pouquinho aí, fala pra turma um pouco da tua bagagem, o que que você é, suas formações, traz pra galera aí. Beleza, Rodrigo, obrigado mais uma vez pelo convite, estar aqui com você. Além de um profissional que eu admiro, um amigo que o mercado proporcionou, né? A gente se conheceu e fez uma amizade através das trincheiras do mercado, do marketing, né? Atendendo vários clientes em conjunto, projetos que a gente se encontrava no mercado, né, de Vitória, então uma cidade pequena, né, Boa. e acaba que um conhece o outro e o outro conhece um, né. Exato. Mas são aí, igual você falou, mais de 10 anos de mercado. É uma jornada que começou numa época onde, por exemplo, o termo gestão de tráfego pago nem existia. Eu sou marqueteiro de formação, estou usando esse termo de brincadeira mesmo. E nesses 10 anos, muita coisa foi acontecendo, né? Evoluções pessoais, profissionais e o mercado. E junto com isso, muitos desafios, né? E eu brinco que o mais importante nesses 10 anos não é só a experiência de projetos que deram certo, mas também ver projetos e ações que não deram certo. Boa. Acho que isso ensina muito mais do que a gente estar em projetos que dão certo do início ao fim, né? Então acho que tem bastante coisa aí para a gente conversar, trocar uma ideia e contribuir com quem está assistindo. Boa, boa. Cara, eu queria até aproveitar um pouco desse assunto que você trouxe aí. Você trouxe um tema legal. Projetos que deram certo e que não deram certo, né? Você é formado em Market Science, né? Então você tem, de fato, bagagem de análise de dados, de profundidade. O que a gente vê muito no mercado, cara? Um marketing muito superficial. Eu diria que talvez com o advento da pandemia, surgiu no mercado muita gente se posicionando como marqueteiro, como alguém de marketing, porque de fato a barreira de entrada do marketing é muito pequena. Cara, uma pessoa com laptop e internet de casa assiste 5 vídeos no YouTube e fala: sou especialista em marketing. Cara, e aí, infelizmente, muitos empresários compram essa ideia, essa narrativa, e aí se frustram. Você, com mais de 10 anos de mercado, você já obviamente atendeu projetos que deram muito certo e projetos que deram muito errado. Quero isolar a variável de projetos que deram errado nesse momento e focar nos projetos que deram certo. Certamente, cara, a gente como processo identifica quais são os padrões desses projetos que deram certo. O que você conseguiu identificar, cara? Esses projetos que dão certo, geralmente tem esse padrão para o empresário que está assistindo a gente possa aplicar ele no dia a dia. Perfeito, cara. É uma pergunta excelente, na verdade, que é algo que eu tenho debatido muito e tentado conversar muito com os clientes, parceiros. Esse termo, né, inclusive, fazendo uma pequena ponderação, esse termo marketing science, fora do Brasil, né, até pela forma com que se fala esse termo, a gente já tem um mercado muito mais avançado. A minha formação é marketing, tem algumas especializações, desde Google Analytics, né, quando esse era um baita diferencial de mercado, até partes mesmo de ciência de dados, a parte mais matemática, estatística, enfim. E o que isso vai trazendo para a gente, né? Um olhar mais técnico, didático, de etapa, de tentar mensurar, organizar padrões. E o que tem sido assim? Projetos que dão certo, eles têm alguns elementos, algumas premissas em comum. Eu brinco que alguns intencionalmente, outros de forma não intencional. Ok. Mas dentre eles, o conceito de gestão de projeto em si e não uma campanha isolada, o desenvolvimento de uma landing page isolada, uma ação comercial, mas sim algo integrado. Então, quando a gente parte da premissa de que marketing, estratégia, ações comerciais, ações de brand, o performance em si, precisam fazer parte de um todo, de uma engrenagem, esses projetos eles tinham
diversos fatores, mas isso em comum, Rodrigo. É lógico que particularidades de mercado, particularidades de porte de empresa, as suas devidas individualidades, mas quando as empresas tinham em comum um modelo de organização das tarefas, objetivos claros, metas e também a rotina. Quando a gente fala, por exemplo, de gestão de projeto, a gente fala, por exemplo, de algumas metodologias como o Scrum, onde envolve ali uma organização de etapas, tarefas, entregáveis, mas a rotina, Rodrigo. Então, quando desses, cara, mais de 100 projetos que eu tive envolvido, eu acho que esse fio condutor em comum era um projeto organizado. As pessoas evitavam trocas e testes aleatórios. Então, essa parte de gestão de projetos atrelada, é claro, né, a um bom produto, a um bom serviço, a um bom time. Mas essa organização e essa rotina, cara, era fundamental. Legal. Isso me fez lembrar até de um case, que eu não me recordo agora qual era a marca. Eu não lembro se era Boca Rosa, se era a própria Virgínia, não lembro do case. Mas eu lembro de que foi polêmico na época, que essa influenciadora da própria marca fez uma postagem mostrando na lousa branca um roteiro de postagem no Instagram. Verdade. Você lembra disso? Lembro. Que tinha história do filho, foto com o filho, foto almoçando e tal, não sei o quê. Onde eu quero chegar com isso? Às vezes a gente vê só uma fatia do que eles querem mostrar na internet, a gente vê, poxa, mas tem um case que é uma mãe solo ou que é uma influenciadora e super deu certo, o negócio tá explodindo e tal. E ela mostra só um lifestyle de vida ali no Instagram. Só que às vezes você não vê o por trás, que ela tem um gerente de projeto, Exatamente. que ela tem um analista de dado, que tem toda uma equipe por trás mostrando e pensando no dia a dia em cada atividade. Só que a gente enxerga aqui só o lifestyle e acha, pô, é tudo empírico, acontece por acaso. Mas galera, tem de fato um projeto arquitetado por trás ali, em cada etapa, cada pensamento ali, alguém desenhou e projetou aquilo ali, né? Cara, isso é muito importante. Sabe por quê? O advento da internet, ela permitiu que muitas pessoas tivessem acesso a conteúdo. Então deu uma democratizada. Antes você ficava ali restrito, às vezes, a quem tinha um poder aquisitivo de viajar para participar de uma palestra, de um treinamento, principalmente em um país como o Brasil, que é continental, né? Então é caro o deslocamento, a gente sabe que nem todo mundo tem condição. Mas por outro lado, isso acaba gerando muito conteúdo superficial. Então, às vezes, a pessoa vai lá e faz um curso rápido, de algumas horinhas ali, consome um vídeo no YouTube sobre produção de conteúdo. Então, ele vê uma parte dessa engrenagem. Aí, daqui a pouco, ele vê um pouquinho sobre... Aí, aparece um guru, aparece um especialista aí, entre aspas, né? E fala assim... agora o algoritmo mudou, essa é a técnica. Então as pessoas elas acabam não tendo um processo de aprendizado mais completo, né? Então eu vejo que você fala muito também, né? A gente está sempre em projetos em comum, né? E você fala muito dos processos. E aprender também é um processo. E as pessoas, assim, se a gente fizer um paralelo com o hábito de ler, o hábito de estudar. Eu não digo de conhecimento formal, não. Eu digo até de você consumir mesmo o conteúdo, ter um senso crítico e você começar a ter um processo de aprendizado, para você não cair ali na falácia de que é só fazer um post, um Reels. Mas isso impacta muito também nas empresas, cara. Eu vejo, a gente falando de projeto, né? Então você tem lá, às vezes, uma soma de profissionais, barreira muito curta de entrada, que não tem um conhecimento tão avançado, uma experiência que está sendo construída, e empresas também sem muita clareza, cara. Então acho que é uma mescla desses fatores, assim. Tá, então só botar um gestor de tráfego pago para subir anúncio não vai garantir o sucesso do meu projeto. Só viralizar no Instagram não vai garantir o sucesso do meu projeto. Cara, não. Assim, eu vi esse termo ser formado de gestor de tráfego. Eu nunca fui o gestor de tráfego, mas durante muito tempo atuei como, porque era uma pedida muito grande do mercado na época em que você tinha que chegar para o empresário, empreendedor, lojista, enfim, dê o termo que quiser, e você falar assim, olha, tem um negócio chamado Google que as pessoas buscam. Caramba. A gente tinha que educar, né, Rodrigo? Você deve ter passado por isso. Poxa. De lá,
onde eram os primórdios, até hoje, aonde você tem aí advento de IA e outras frentes mais, redes sociais muito engajadas, nunca foi ter só anúncio, né? Então, uma brincadeira que eu falo é que o projeto que dá errado, ele não dá errado pelo anúncio, ou ele não dá errado só pela rede social, ou ele não dá errado só pelo script de vendas. O projeto que dá errado, ele dá errado pela falta de processo interno, cara. Falta muitas coisinhas para poder falar assim, não, realmente deu errado e o problema normalmente tem um monte de fator ali desse processo que... Perfeito. Cara, hoje a gente vai jogar um balde de água fria nos empresários que vão assistir isso aqui hoje. Hoje a gente vai trazer muita clareza para essa turma de, cara, o empresário sério que quer realmente resolver marketing e vendas da operação dele, que quer de fato ter uma empresa escalável, uma empresa que realmente vai dar certo enquanto projeto de marketing e vendas, vai trazer muita clareza para ele. Aquele que acha que isso aqui realmente é uma aposta, de que eu só preciso achar o lugar certo para apertar um botão certo que tudo vai acontecer. Desculpa, vai ser um banho de água fria pra você aqui hoje, cara. Na verdade, eu acho que ele pode interpretar, quem estiver assistindo, pode interpretar da seguinte forma. Marketing é uma realidade, tráfego pago é uma realidade, inteligência artificial é uma realidade, todos eles podem tirar você do patamar que você está para um patamar acima. Isso aqui é realidade, então acho que as pessoas precisam, de uma vez por todas, ter essa clareza. Mas é importante entender que não é uma bala de prata, não é um copia e cola, que muitas vezes é vendido como tal. Se o empresário entende que é um processo sério e que você precisa ter maturidade, que você precisa dar tempo ao tempo e trabalhar de forma organizada, cara, eu não tenho dúvidas que você vai ter resultado. Talvez mais, talvez menos, mas vai ter resultado. Então, o banho de água fria é só para trazer para a realidade. Acho que é mais ou menos assim. Bacana. E você tocou num ponto legal que eu queria aproveitar para aprofundar um pouco sobre IA, né? Esse advento da IA, na explosão. A gente está no pico aí do uso e da informação sendo disseminada sobre IA. Só que eu vejo assim, que existe ainda muito mito, existe ainda muita coisa nebulosa sendo falado sobre IA, tanto o mito do que ela pode fazer, quanto o mito do que ela não pode fazer. Então tem muita gente limitando a IA para talvez não gerar um medo no mercado, para talvez não gerar um desespero de demissão em massa, falando, não, a IA não consegue fazer isso, a IA jamais vai fazer isso tão bem quanto um ser humano, a IA jamais vai substituir esse processo. Em contrapartida, tem gente prometendo mundos e fundos com a IA e não é bem por aí, como a gente comentou sobre processo. Perfeito. Não adianta você tentar colocar IA onde não sequer existe um processo desenhado. Fala um pouco pra gente, cara, você que tá usando e vivendo muito IA no dia a dia. Quais são os mitos que você tem escutado e ajuda a gente a quebrar esses mitos aí sobre IA? Perfeito, cara. Bom, eu sou primeiro um entusiasta da inteligência artificial. Então esse é um grande ponto. Eu não sou um estudioso de inteligência artificial. Ok. Então o meu foco é, primeiro, eu gosto muito do tema e, é claro, estudo o IA de uma forma séria, aplicada ao marketing, ao conceito de marketing science, análise de dados voltada ao marketing e vendas e todas essas adjacências do marketing digital. Então, acho que a primeira coisa é entender o seguinte: a IA é uma realidade e ela é uma ferramenta fantástica. Acho que talvez seja a maior revolução que essa geração que está no mercado está vivenciando. Agora, eu brinco que ela é um replicador. Se você é um profissional que sabe o que está fazendo, você extrai da inteligência artificial e usa a inteligência artificial como um vetor de crescimento. E aí o céu é o limite. Agora, se você é um profissional limitado, que não sabe fazer as perguntas certas, fazer uma curadoria, você é um copia e cola, pergunta qualquer coisa, aceita qualquer resposta e tenta implementar, você vai ser um replicador de más ideias, resultados ruins. Acho que esse é o grande ponto. E para as empresas também. Então, acho que o primeiro mito é que a inteligência artificial ela vai resolver os seus problemas. Ela vai te ajudar na resolução. Ela vai desde a parte de você ter ideias, haver lacunas de melhoria, mas ela não resolverá por si só. Então, a primeira coisa, né, eu tenho projetos hoje
que já usam a inteligência artificial, e depois a gente pode detalhar um pouquinho, mas para a gente tentar não fugir desse tema dos processos e dos mitos, o segundo mito, né, a gente estava falando do primeiro, o segundo a IA ajuda você a potencializar o que existe hoje. Cara, sim, ela ajuda a potencializar o que existe hoje. Mas antes disso, você tem que primeiro tentar entender como funciona uma LLM, ter um mínimo de conhecimento. E segundo, preparar a sua empresa, os seus processos, as boas práticas, a rotina, uma certa documentação Perfeito. para você utilizar e ela sim ser. Então, não se engane. Se você estiver esperando que a IA fará o seu trabalho por você, sem você ter uma base de processo e organização, Rodrigo, eu acho que aqui está o principal mito, achando que a IA resolve o problema. E Sim, tem não um é bem processo assim. desenhado, né? Cara, até pegando o gancho nessa parte de processos, que é uma coisa que eu gosto pra caramba, até vou pegar o gancho aqui pra falar um pouco sobre o assunto, a gente percebe o seguinte, né? Pegando o gancho nessa parte do mito da IA resolver. Em muitas empresas que a gente vai atuar, tanto na parte de marketing quanto na parte de vendas, a gente percebe que não existe SLA. E aí, traduzindo, pessoal, SLA são regras, tá? Regras internas de passagem de bastão, de responsabilidade, de tempo de atuação entre as coisas. Uma vez eu fui num cliente, e isso é muito legal da indústria, tá? A indústria faz isso muito bem. PDCA, POP. E aí, POP, turma, para quem não está acostumado aí com a terminologia, é procedimento operacional padrão. Cara, toda empresa, independente do tamanho, você que tem uma lojinha de rua, que tem um funcionário, que ele abre a empresa, fecha, ele é o caixa, você é o gerente, enfim. Essa empresa tem um procedimento operacional padrão. Quer você queira, quer não. Quer ele esteja desenhado, quer não. Todo dia a pessoa chega, desliga o alarme, entra, levanta a porta, troca os produtos da vitrine. Isso é um procedimento operacional padrão da sua empresa. Aí quando você chega na IA e pergunta qual que seria talvez um procedimento operacional padrão de uma companhia 5, 10 vezes maior do que a tua, que ela vai encontrar essa informação em algum lugar, isso talvez não se aplique à sua empresa. E aí que começam a vir os problemas com a IA. Você está tentando pegar algo que não foi feito para o teu negócio e enfiar a goela abaixo com IA na tua empresa. Se você não tem estrutura para aquele procedimento, dificilmente vai funcionar. E aí o primeiro ponto é isso. Pessoal, é obrigatório desenhar processos operacionais padrão da sua empresa. Lá na nossa empresa, inclusive, na Indutiva, teve um momento que eu comecei a comissionar a turma. Poxa, Rodrigo, mas eu não tenho um braço para fazer. Claro que tem. O teu funcionário, o teu colaborador, o teu parceiro está executando aquela tarefa todo dia. Basta você agora começar a documentar. Poxa, eu vou subir uma campanha de tráfego pago. Escreve. Como é que é feito isso? Eu abro o gerenciador, tiro um print da imagem, coloca, transforma isso num processo operacional padronizado. Primeiro ponto, isso te ajuda na empresa. Vou contratar um funcionário novo, eu vou ter que explicar a ele o que tem que ser feito. Cara, tá documentado. É algo, uma base legal da tua empresa. Agora imagina o seguinte, se você sabe como que se faz uma campanha de tráfego pago porque está escrito onde você clica, onde você vai, o que você faz. Aí agora você tem um motor de tração que é uma IA. Se você traz essa documentação, esse processo desenhado para dentro de uma inteligência artificial, aí você realmente começa a extrair uma potência de fato dessa ferramenta. Agora, se você não tem processo, vou dar um exemplo rápido só para eu fechar a minha fala aqui, tá? Essa semana, inclusive, a gente teve um bate-papo, um advisor que eu faço aqui com a Associação Comercial da Serra, com uma empresa bem legal aqui do nosso mercado, mais de 25 anos no mercado e tudo, e eles queriam implementar um processo de outbound, um processo de prospecção fria, para você que não conhece. E eu conversando com o gerente dessa empresa, ele falou, cara, qual que é o momento certo do SDR, que é o pré-vendedor, tá, pessoal? Aquela pessoa que qualifica o lead que vem do marketing. Qual é o momento certo do pré-vendedor passar para o vendedor? O pré-vendedor pode vender? Agora você pensa comigo, se você que é a pessoa da empresa não sabe dessa informação, você acha que a IA vai saber desse dado? Em algumas empresas, tem SDR que tem um trabalho híbrido. Ele vai até a apresentação comercial. É o melhor cenário para sua empresa? Não sei. Se você não testou e não documentou,
a IA vai te aloprar e te passar várias ideias. Aí você fica ali perdendo tempo tentando testar um monte de coisa. Então, turma, processo é fundamental para que você de fato tenha uso correto e assertivo da IA. Sem isso aí, você vai realmente dar murro em ponta de faca, tá? Cara, eu até tive uma reunião essa semana com um cliente do mercado imobiliário, referência no estado, e a gente estava conversando um pouquinho sobre o uso prático da IA. Então, fazendo algumas integrações entre LLMs com Cloud, ChatGPT e a plataforma da Meta, Meta Ads, entendendo algumas coisas, fazendo realmente com que a IA consiga ajudar numa forma mais avançada de análise, de padrão, de análise preditiva. O que ficou? Qual foi o exemplo? Né? Eu estava dando um treinamento e eu dei um exemplo clássico para poder exemplificar a diferença entre fato e contexto. São coisas totalmente diferentes. Então, o fato é, a inteligência artificial, ela consegue achar muito bem o fato. Chegaram 500 leads. Você faturou X mil reais. Você teve uma taxa de conversão de Y. Isso aí a IA acha muito bem. Agora, o contexto é diferente. É o contexto baseado em quê? Qual é a particularidade da sua empresa? Qual é a particularidade do seu mercado? Então, o que a gente conversou? Você estava falando de processo, a gente estava falando de gestão de projeto. A primeira coisa essa etapa, essa tarefa, esse projeto, ele precisa de um dono, de um responsável. E esse responsável ele precisa de um time coordenado com ele. Perfeito. E quando você vai lá e quer fazer essa integração, a primeira coisa que a gente fez foi uma documentação, uma SLA, um padrão sobre qual é o contexto dessa informação dentro do negócio. Então, foi fazer um processo de olhar o histórico, entender como é que se comportou nos últimos 12 meses de chegada de lead, de investimento, do quanto aquilo teve de taxa de conversão por cada etapa do funil, tentando contextualizar mesmo, Rodrigo, tudo para alimentar a inteligência artificial, fazê-la trabalhar de uma forma efetiva, mas ainda assim tendo um profissional, um humano, alguém da equipe olhando, concatenando, interpretando e aí sim dando uma saída de decisão. Então, você está vendo assim? É tudo muito organizado, não é jogar um prompt, não é colher um resultado, uma planilha. Você tem que ter um contexto. E nessa parte contextual, o profissional, a experiência ainda faz toda a diferença. Legal. Cara, eu queria entender assim, na prática, no dia a dia, como que você de fato consegue usar hoje inteligência artificial para potencializar o seu trabalho? Porque a gente está falando de mitos aqui. Eu já entendi que se eu não sei fazer algo, é um mito que a IA vai fazer para mim ou melhor do que eu. Então, minimamente eu tenho que saber fazer aquilo e eu vou usar a IA para potencializar, para acelerar, para multiplicar aquela tarefa que eu tenho uma hora finita e eu não consigo fazer várias dessas. Legal. Isso é um mito que foi quebrado aqui. Mas então, trazendo para o contexto prático, como que você, Ravel, tem usado, traz cases mesmo, sabe, real. Cara, eu consegui fazer isso aqui com IA, eu consigo, na verdade, obviamente quem está assistindo a gente, consegue aplicar. Poxa, um relatório que eu levava 4 horas para montar, hoje eu consigo fazer com IA com 20 minutos. Uma pesquisa no IBGE que eu levava sei lá quanto tempo, ou não conseguia fazer por limitação técnica, hoje com a IA eu consigo fazer de forma mais prática. Traz pra gente case pra entender, cara, a potencialidade disso. Cara, legal. Essa é uma parte que me deixa muito animado de falar, porque é algo que realmente traz um diferencial para os clientes. A primeira parte que a IA ajuda não é nem na execução, é na organização dos processos antes de subir um anúncio. Acho que esse aqui é um ponto-chave. Então, primeiro é ter a clareza, ajudar o cliente a qual é o objetivo de negócio que a gente está buscando. Depois já utilizar a IA para analisar os dados de CRM, achar Legal. padrões, identificar lacunas. Esse é o primeiro passo, ter clareza de informação. Então,
esse cliente, ele normalmente quem nos contrata está querendo subir de patamar, está querendo ali aumentar o faturamento, ter um resultado melhor, então esse cara já tem um histórico. Então, utilizar a IA para isso. Depois, vou dar um exemplo aqui da parte que é a parte que acho que vai ajudar mais as pessoas, que é como gerar leads mais qualificados, como você ter uma previsibilidade em campanhas de tráfego pago, que eu acho que é o que é mais comum para as pessoas. Perfeito. Apesar da gente ter aplicações muito mais avançadas também, acho que essa aplicação vai ajudar todo mundo que está nos ouvindo. Então, primeiro identificar os padrões e identificar as etapas para que uma campanha saia do papel. Acho que essa aqui é a parte 1. Então, numa campanha de tráfego pago, a primeira coisa é você ter uma clareza de quem é o seu público-alvo, o que seus concorrentes estão fazendo. Então, uma aplicação que a gente faz é pedir para a IA mapear, dando lá os devidos direcionais. Depois a gente pode aí, num segundo bate-papo, mostrar um pouquinho mais na prática, mas você dá uma lista dos concorrentes, pede para encontrar os principais anúncios da rede de pesquisa do Google, da biblioteca de anúncios da Meta, e começar a entender, por exemplo, quais são os argumentos que seus concorrentes mais utilizam. Site legal isso aí. Quais são os diferenciais que os seus concorrentes estão explorando nos anúncios? Esse é um ponto. 2. Normalmente você tem ali uma landing page, um site atrelado para conseguir explicar um pouco mais do produto, do serviço. Então, você usa a inteligência artificial também para fazer uma análise desse ativo do concorrente. Essa landing page, o que ele tem de bom, o que não tem, quais são os diferenciais, para que você comece a montar a sua estratégia também se diferenciando do concorrente. Você tem clareza do concorrente, perante ao concorrente, os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades, as ameaças. Então, a gente está falando de uma análise SWOT, enfim. Perfeito. Então, essa parte antes de subir o anúncio em si, sabe, ter clareza do mercado, do concorrente. Então, isso a gente já utiliza de forma bem ampla nos projetos. Depois, é na parte de você, de fato, com auxílio. E aí, pessoal, é importante que a gente fale assim, existem negócios de diversos segmentos, de diversos níveis, maturidade. Então, quando a gente fala que vai utilizar uma inteligência artificial para ajudar na produção de uma copy, na produção de um texto, de um anúncio, a gente está falando desde da empresa que não tem condição de contratar uma agência, contratar a indutiva, mas também a gente está falando dos profissionais que são da agência, né, Rodrigo? Eu sei que lá vocês também usam muito, assim como a gente. Usarem para refinar, terem outras ideias. E por fim, né, até a parte de criação criativa, edição de vídeo, hoje está muito avançada, mas a gente tem usado muito, Rodrigo, que eu acho que aí é um grande ponto, plugando, né, a IA com as ferramentas de anúncio. Então a gente tem usado muito o MCP, Meta, a parte de ChatGPT, Cloud, para ele trazer resultados e dados de real time ali, cara. Então, essa parte de análise de mercado, análise de concorrência, produção de conteúdos para teste, desenvolvimento de copy, texto, landing page, tudo que tem nessa cadeia da chegada do lead, a gente tem feito. E aí, até com você, a gente tem utilizado muito uso de CRM, uso de agentes especializados em auxiliar o time comercial. Então, são muitas coisas, né? Mas o que eu quero resumir, Rodrigo? Cada coisa que a gente está falando aqui são 1000 possibilidades. Então, cabe você ter clareza da sua empresa, qual é o processo que você tem, como é que chega ao lead, como deveria ser melhor, e plugar a inteligência artificial em cada uma dessas etapas, porque senão também parece que é um mar sem fim, né? Sim. E não é. Então, assim, a gente tem usado em muitas coisas, em cada uma das etapas, respeitando as particularidades do serviço. Acho que é mais ou menos nessa linha. Legal. Consegui capturar pelo menos aqui planejamento, que é uma coisa que você trouxe. Uma vez que eu tenho, voltando lá no início do nosso bate-papo, né? Eu tenho um contexto. Tenho um contexto, eu tenho um planejamento, eu sei onde eu quero chegar. E eu tenho processos. Uma vez que eu tenho tudo isso, eu consigo usar a IA para me ajudar no meu planejamento, que obviamente no planejamento entra minha análise SWOT, que consequentemente entra a análise dos meus concorrentes e entra o desenvolvimento até mesmo talvez do meu forecasting, né? Forecasting, pessoal, para quem não sabe, é a sua análise
futura de faturamento, né? Você projetar qual vai ser o teu faturamento futuro, baseado em dados, obviamente, né? Não no achismo. Que aí você falou sobre agora o segundo ponto, que é a análise de dados. Inclusive, a gente vê empiricamente muita gente projetar forecasting que não é atingido Sim. porque você não sabe analisar os dados que você tem dentro de casa. E às vezes o empresário, pessoal, que está muito preso na operação, você está ali preocupado com marketing, com vendas, com logística, com funcionário, com RH, com fornecedor. A gente entende que o empresário na ponta ele está com N situações para resolver. E às vezes uma interpretação errada de um dado pode enviesar todo o seu forecast. Então, se eu tenho agora uma IA que consegue olhar de maneira bruta os dados que eu tenho imputado no meu CRM, e ela tem um contexto do meu negócio, como você bem falou, poxa, ela sabe qual produto eu vendo, sabe qual mercado eu estou inserido, sabe o tamanho da competição que eu tenho, e agora ela tem acesso aos meus dados brutos, não é mais um analista de dados que está me trazendo uma interpretação somente. Eu tenho no mínimo um contrabalanceador aqui para ver. Peraí, eu tenho uma inteligência artificial analisando dados de mercado comparado com os meus dados e eu tenho o meu analista interno que também está me trazendo a percepção dele. Agora eu posso traçar um planejamento de forecasting mais assertivo. Então esses dois dados aqui, essas duas formas, a gente consegue conectar IA para trazer aceleração. Né? O que eu acho que é importante também ressaltar? Não é para você sair plugando os dados da sua empresa de qualquer forma Perfeito. numa inteligência artificial, né? Isso é uma coisa importante a ser dito, né? Desde segurança de dados, a LGPD. Então, assim, às vezes você também é um colaborador proativo. Fala assim, não, eu vou ter uma iniciativa de usar os dados aqui da empresa para poder acelerar os resultados. Então, primeiro, você tem que ter responsabilidade e entender, né, Rodrigo, que existe toda uma questão de segurança de dados. Acho que isso é uma coisa importante. Então, não adianta sair plugando, não é para sair plugando base de dados de empresa no chat GPT. Teve esses dias, inclusive, um vazamento em massa aí do cloud, se não me engano, né, de várias informações internas que vazaram e por conta da LGPD, a cloud teve que alertar todos os usuários que vazou dado. Imagina dado sigiloso de empresa, patente de produto lançado no mercado vazando. Então, cara, ponto muito importante que você levantou. Então, primeira coisa, eu acho que muitas vezes você vê um corte no Instagram, você vê ali um vídeo rápido no YouTube e acredita que aquilo é tudo que existe. Não, então pluga aqui sua base de dados e você vai ter um analista. O que a gente está falando é, usando de forma responsável e bem auxiliada com profissionais experientes, você pode realmente usar a IA como um vetor de tomada de decisão e tudo mais. Acho que é bom deixar esse disclaimer aí, porque senão tem muita gente, às vezes, emocionada que por iniciativa própria, né? Importantíssimo esse tópico aí, cara. E aí, falando ainda sobre IA, eu queria trazer um ponto mais polêmico aqui, bate-papo. Eu queria falar sobre... o disclaimer aqui rapidinho, galera, cortando ali, cafezinho, rola aí um cafezinho a mais pra nós. Queria trazer um ponto aqui pra gente analisar, cara, um tópico um pouco mais polêmico talvez, que é como que a IA consegue ajudar agora com time comercial e vendas. Cara, é clássico essa. Time comercial reclama de lead ruim. Time de marketing fala que entregou a quantidade de leads que foi pedido na meta. É uma pausa, momento importante para trazer uma, aqui, galera. Cafezinho trazer uma energia extra, né, Rodrigo? Então, inclusive, tô aceitando patrocinador de café aqui, tá, turma? Se alguém quiser patrocinar o café do podcast, tamo aí, tá? Então, assim, a gente vê muito essa questão do marketing e vendas brigando muito. Marketing reclama de lead desqualificado, vendas reclama de lead desqualificado, marketing fala que entregou a quantidade e vendas não atende. E aí, como é que eu consigo plugar IA nesse negócio e trazer mais consciência, aumentar talvez a qualidade do meu lead, maximizar a quantidade de leads sem aumentar custo de tráfego? E aí, como é que a gente consegue plugar isso, cara? Bom, tem muita coisa que dá para ser feita. Muitos a gente já faz em alguns clientes, mas vou separar em duas partes. A primeira, Rodrigo, primeiro, você conseguir ter mais velocidade em testes de criativos, de anúncios. Acho que isso é uma parte importante. Segundo, trazendo a capacidade analítica também para essa
para essa operação, né? A gente sabe que nem toda empresa tem lá um cientista de dados, uma equipe de TI. Então, né, às vezes a gente tem pessoas aí que são empreendedores, raiz, e o cara não está muito habituado com tecnologia, né? Então, você vai conseguir extrair dados, fazer análises, mas o que tem mais dado efeito, Rodrigo, é conseguir analisar as abordagens, os scripts, as respostas, as interações, para poder, de forma frequente, aquela conversa, aquela interação que você teve com o lead, te retroalimentar para você numa próxima chamada, para você numa próxima abordagem, evoluir, né? A melhoria contínua. Então, a IA hoje ela ajuda nesse processo da chegada de lead, lá do planejamento, ao desenvolvimento do anúncio, a uma pesquisa de mercado, ao desenvolvimento de landing pages, porque era algo cada vez mais caro, e hoje você tem aí um Lovable da vida, Perfeito. o próprio Cloud, que te ajuda a criar diversas landing pages para teste, argumentos, abordagens, com vídeo, sem vídeo, mas sendo um aliado do vendedor, mostrando para o vendedor aonde que às vezes ele podia ter feito uma pergunta diferente, onde ele poderia ter quebrado uma objeção. Legal. Então eu acho que a IA ela ajuda de ponta a ponta. E aí, como eu falei que ia separar em duas partes, a primeira é esse contexto e o segundo acho que vale todo mundo aprender o conceito de frameworking. Legal. Por quê? Aqui a gente está falando de vários exemplos. Falando lá da pesquisa, o levantamento de dados, análise de concorrência. Só que às vezes a sua empresa tem uma outra característica. Então esse conceito de frameworking, se você aprende, você começa a olhar para o seu negócio e criando etapas, cadências, ações personalizadas, adaptando o conhecimento. Então acho que a IA ela ajuda em toda a jornada, mas ela ajuda quando você entende aonde ela pode te ajudar. E aí acho que o frameworking, acho que dá um Google aí, joga no GPT, joga no Cloud, pergunta como é que é um frameworking, como é que você pode aplicar, dá uma pesquisada sobre isso, dá uma estudada, acho que vai ajudar, Rodrigo. Legal. Cara, eu queria pegar só um gancho nessa fala, que você tocou num ponto legal, framework, né? Eu gosto pra caramba de framework, eu uso muito framework, porque ele é uma maneira que te evita errar. Né? Framework, ele é feito para isso, é para ser um desenho de uma arquitetura de um processo. Ali dentro, óbvio que você vai quebrar em vários processinhos, mas Perfeito. você sabe início, meio e fim. O framework, ele compila tudo isso. Você falou de time comercial, usar IA e etc. Aí fica até uma dica pra turma aí. Cara, spin selling. Inclusive Boa. o livro, é o livro de cabeceira. Lá na agência eu dei um livro de spin selling pros vendedores. Cara, é obrigatório o vendedor ler spin selling. Mas é como você falou, pô, acabou de rolar uma videochamada com potencial cliente. Se eu sou o vendedor, que eu assisto de novo aquela videochamada, pego a transcrição, faço um agente com um spin selling, porque tem um framework. O spin selling é um dos melhores frameworks de venda hoje. E eu boto a IA para analisar aquilo e me dá, ó, você errou aqui, você acertou aqui, você pode melhorar. Mas eu quero fazer igual você, eu quero separar em dois momentos. Primeiro seria esse para os vendedores, né? Então, se você é um vendedor e você quer se tornar um vendedor de alta performance, é buscar frameworks de venda para que você possa usar esses frameworks dentro da IA. Se for no chat GPT, você tem os agentes prontos, inclusive. Perfeito. Você tem agente pronto de spin selling, você tem agente pronto de copy para venda, você tem agente pronto para um monte de coisa. Então, poxa, posso pegar a transcrição das minhas ligações com leads e imputar na IA para poder melhorar o meu próprio processo. Posso pegar as minhas videochamadas e rodar isso. A gente está desenvolvendo, inclusive, lá na agência, uma extensão de Google Chrome que vai ser o Spin Copilot. Ah, incrível. Cara, o cara vai participar da videochamada e vai ter o Copilot rodando e falando, opa, chegou na etapa de solução. Apresente as suas soluções. Chegou na etapa de problema. Pergunte, aprofunde mais sobre os problemas. Que vai apontando ali esse processo, né? Exato, ele vai identificando a fala do cliente e vai percebendo, opa, você está nesse momento de spin selling, traga essa abordagem aqui. Então, isso é para você enquanto vendedor. O segundo momento seria para você enquanto empresário. Perfeito. Cara, você não pode acompanhar tão de perto essa operação em micro com o vendedor, porque o empresário tem N coisas para fazer. Mas como é que eu consigo plugar, então, IA no meu negócio e que tipo de framework eu, enquanto empresário, posso utilizar? Eu poderia dar inúmeros exemplos, mas o principal
Ravel, o que eu sinto falta hoje, que o empresário, em sua maioria, não tem muito bem claro para ele, é um framework básico que é o go-to-market. Boa, isso é importantíssimo. Cara, muitas das vezes os empresários que nos procuram, eles têm um produto. Olha, eu tenho este produto, eu quero vender. Mas ele não tem definido qual que é o go-to-marketing dele. E aí, pessoal, só para vocês entenderem, eu queria aprofundar um pouquinho mais nesse aspecto do go-to-market, que eu acho que é muito importante a gente falar sobre ele. O go-to-market ele se separa da seguinte maneira, ó. Você tem que, no mínimo, definir teu público-alvo. E aí vem o clássico, né? Aí é polêmica. Eu vendo para todo mundo. Cara, você não vende para todo mundo. Ah, eu sou uma marca varejo, multiprodutos, eu tenho desde lousa até mesa posta, até cama, mesa e banho, enfim. Então eu vendo para todo mundo. Você não vende para todo mundo. Tá? Eu vou entrar mais nesse detalhe daqui a pouco, tá? Então a gente tem aqui escolha de canais. É outro ponto extremamente importante. Boa. E eu acho que, inclusive, no último bate-papo que você teve comigo, eu comentei sobre o livro Traction. Eu acho que eu comentei. Esse livro é outro livro que eu sempre indico em todo podcast, pessoal. O livro Traction, ele fala de, no mínimo, 19 canais de aquisição. A gente falou muito sobre tráfego pago aqui. Você tem tráfego pago, SEO, você tem eventos, você tem o próprio departamento de vendas coletando indicação, comunidades, enfim. E muitas das vezes o empresário não pensa em qual canal de venda ele vai vender, em qual canal de marketing ele vai trazer para o ecossistema dele. Ele só pensa, vou abrir empresa, vou fazer folheto. É o que vem na cabeça antigamente. Hoje pensa, Perfeito. vou abrir empresa e vou para o Instagram. Exatamente. TikTok, enfim. Exato. Então, assim, é definir os canais. E depois a gente tem, cara, a proposta de valor, que eu quero entrar um pouco nesse assunto quando eu comentei que você não vende para todo mundo. Vou dar alguns exemplos práticos aqui, tá, pessoal? Vamos colocar 2 exemplos muito discrepantes de proposta de valor distinta, que está muito claro quem é o público-alvo de cada uma dessas empresas. Você coloca, por exemplo, CIA de um lado, tá? Ok? E você bota Chanel do outro. Você bota Dolce Gusto, você bota, enfim, marcas de alto luxo. Qual que é a proposta de valor da CIA? É trazer democracia ao acesso ao vestuário, à moda. Então a proposta original da C&A era trazer de fato ao público que não tinha o poder aquisitivo para alcançar uma Dolce Gusto, uma marca de alto luxo, mas que queria se vestir bem, que queria estar antenado com a moda. Então a C&A traz um produto com um custo mais em conta para o usuário, talvez hoje nem tanto esteja assim, mas vale o disclaimer aí. Mas a proposta de valor é essa. Poxa, então não é porque eu vendo para todo mundo. Eu vendo para um público que quer estar antenado com moda, que quer se vestir bem, mas que não tem valor para investir numa Dolce Gusto. E aqui a gente tem o oposto. A gente tem Dolce Gusto, a gente tem grandes marcas, Hermès e por aí vai, que tem um bom produto, Dolce mas que não estão... Dolce Gabbana, exato, Hermès. Então a gente tem marcas com produtos excelentes, que a proposta deles é criar uma comunidade. Eu quero, de fato, construir um produto para ter pessoas que estão querendo se conectar enquanto marcas, que estão buscando exclusividade. Então, a gente tem uma diferença de público muito grande. Poxa, mas são produtos feitos de matéria-prima similar. É material têxtil. Então, por que eu não posso vender para o mesmo público? Porque eu tenho uma definição muito clara da minha proposta de valor. O que o público busca, né? Vai lá desde o comportamento do ser humano, a pirâmide de Maslow, né? As pessoas vão buscando diversas coisas. Então, sua marca se comunica com o quê, né? Acho que é muito sobre isso, exatamente sobre isso. Então, quando você define isso, fica claro para todo mundo da companhia onde a gente quer chegar. E aí, entra, pelos menores aqui, o alinhamento entre marketing e vendas. Que é o que a gente falou sobre essa questão agora da qualidade de lead. Pessoal, se marketing e vendas estão muito bem alinhados, a gente falou sobre SLA, sobre processo, se o time de marketing entende perfeitamente qual que é a tua proposta de valor, quem é o teu público-alvo, é evidente que esse time vai trabalhar para trazer um público mais alinhado para que vendas consiga vender. Se vendas também entende qual que é essa proposta de valor da companhia, qual que é o público-alvo, assim que chega uma oportunidade de vendas, o vendedor consegue identificar se vira ou se não vira. E até deixa de aplicar esforço naquele que está desalinhado com isso, né? Cara, essa parte do alinhamento entre marketing e vendas, talvez seja a parte que eu mais dedico tempo nos projetos. Por quê? Primeiro é o alinhamento de expectativa. Quem trabalha comigo, quem já teve a experiência de trabalhar comigo, sabe que eu sou totalmente transparente em alguns quesitos, Rodrigo. Esse alinhamento de marketing e vendas ele é fundamental
para um alinhamento de expectativa. Primeiro, por melhor que seja a sua campanha, a sua estratégia, seu landing page, seu serviço, se você precisa gerar lead, entenda, não vai chegar somente lead pronto para comprar. Perfeito. Então aqui eu acho que é o primeiro ponto. Segundo é ter a clareza de causa e efeito. É realmente um lead ruim? É uma interpretação? E sim, chegam leads desalinhados, chegam leads ruins, e o trabalho do marketing junto com vendas é diminuir esse percentual. Então, jogando bem aberto, assim, desses projetos, a gente falando dessa experiência. Então, a primeira coisa é, entenda, você não vai ter somente leads prontos para comprar. Depois, o curioso de hoje, desde que preencha requisitos mínimos, né? Para ser um cliente, o curioso de hoje é o cliente de amanhã. Perfeito. Então, acho que isso é muito importante. Segundo, que é a parte mais importante de todo o processo de aquisição de lead, Rodrigo. Marketing está sempre envolvido em olhar primeiro indicadores comerciais para depois conseguir contextualizar no universo de marketing. Então, isso eu estou falando, eu estou falando só de brand, não. Eu estou falando assim, em campanhas de geração de demanda. Então, boa parte das empresas precisam de mais demanda. Então, daí o lead, né? Ok. Então, a primeira coisa é, marketing, não adianta você ter recebido ali cliques, comentários, compartilhamentos, se o ponteiro de vendas não mexeu. Então, eu acho que esse alinhamento entre marketing e vendas, a primeira coisa é não ter uma briga de ego entre marketing e vendas. Perfeito. Todos estão ali para contribuir para alcançar os objetivos da empresa. Eu acho que esse é o maior ensinamento que eu tive nesses mais de 10 anos. Não ter ego entre marketing e vendas e os dois entenderem que fazem parte do mesmo ecossistema colaborando para a empresa. Segundo, vendas entender que eu sei que não é fácil abordar, não é fácil conversar, não é fácil extrair informações, mas sem as informações do time comercial, muito pouco marketing consegue ajustar a verdade, né, Rodrigo? Que lá no gerenciador de anúncios até tem segmentação, administração de verba, criativo, mas o seu jogo é através dos dados comerciais. Perfeito. O que está acontecendo com vendas? Está chegando curioso? Esse curioso é da onde? Vem da onde? Qual canal? Passa pela landing page? Não passa pela landing page? Essa pessoa está passando pela landing page e ainda está chegando sem entender o que é o meu produto? Então, junto com o time comercial, como é que eu posso analisar a landing page? Poxa, as pessoas estão passando por aqui, estão vendo meu produto, mas estão chegando com dúvidas. Conversar com o time comercial. Cara, se essa pessoa está chegando, o que você acha? Você que é vendedor, você que está ali, que é o especialista nesse contato, o que a gente pode... Vem cá, senta comigo aqui, vamos olhar aqui essa landing page, me ajuda a trocar esse argumento, porque acaba que marketing e vendas, quando eles não se conversam, né, Rodrigo? Marqueteiro pensa numa coisa, publicitário pensa em outra, e o time de vendas está lá, se virando nos 30. Então eu acho que esse alinhamento entre marketing e vendas de todo o processo é um baita diferencial. Você tocou num ponto importantíssimo mesmo. Cara, e é assim, pegando até gancho nessa última fala sua, o último tópico aqui do nosso go-to-market, rapaz, o cafezinho hoje aqui tá no grau, gente. Valeu, gente. Dá uma recapitulada aí para não ficar muito corte. E aí, o último tópico aqui, pegando gancho no que você falou, Ravel, o último tópico do nosso framework de go-to-market é justamente definir métricas. Perfeito. Não é, certamente com você não acontece diferente, mas não é incomum o empresário que contrata uma agência de marketing, que contrata um consultor, que contrata um prestador de serviço dessa área, simplesmente falar, preciso vender mais. Bacana, você precisa vender mais. Ok, mas mais quanto? Quais são os dados, quais são as métricas que você analisa para garantir que você vai vender mais? Quantos leads você tem que gerar a mais para você vender mais? Porque para saber quanto eu preciso vender mais, eu tenho que saber a minha métrica de taxa de conversão de lead em oportunidade, de oportunidade em venda, de venda em recompra. Se você não definir as suas métricas no go-to-marketing, você chega no escuro. Você chega no seu prestador de serviço e só aperta cobrança. Mas baseado em quais métricas? Cara, se eu tenho uma empresa, eu tenho que criar as minhas métricas no meu planejamento. Eu quero crescer 20%, baseado em quê?
baseado em tamanho de mercado, que é o meu mercado adereçável, né? Que a gente chama. Na quantidade da equipe que eu tenho, baseado na minha taxa de conversão. Se eu tenho uma taxa de conversão de 15%, eu sei quanto que eu posso vender mês a mês. Se eu não consigo mexer na minha métrica de taxa de conversão, porque a equipe já entregou o máximo, então eu preciso trazer mais oportunidade na boca do funil. Só que quando você não define essas métricas, quantos leads eu tenho que gerar, quantas vendas eu tenho que fazer, qual que tem que ser o meu ticket médio do ano, qual que é o meu valor vendido no ano, quantas lojas eu quero abrir, quantos vendedores eu vou trazer. Tudo isso engloba o teu framework de go-to-marketing e traz clareza para todo mundo, cara. Vou aprontar uma aqui que não estava combinado, mas são 10 anos de amizade aí praticamente, então... Cara, o que é? Eu sempre gosto de alinhar a expectativa. E aqui é um bate-papo, que não é uma aula, né? Acho que isso é uma coisa importante de quem tá assistindo, de quem tá ouvindo aí, entender. Isso é um bate-papo de dois amigos, profissionais do mercado, e que eu acho que tem muito a colaborar com quem tá assistindo, mas não é uma aula. Perfeito. O que eu imagino, e aí vamos ver se ele compra a briga, eu sei que essa parte de go-to-marketing, frameworking, porque eu acho que você já deve ter alguma coisa, eu também tenho bastante coisa nesse sentido. O que você acha da gente desenvolver um framework mínimo viável, que é um pontapé de entrada, e aí é importante entender o nível das empresas. A gente está falando aqui de pessoas que ainda estão buscando uma maturidade, né? Acho que esse é um ponto importante. E aí meu desafio para o Rodrigo o que você acha da gente fornecer um frameworkzinho, né? Um framework legal, profissional, que você utiliza no dia a dia, que eu utilizo no dia a dia, para quem está assistindo? O que você acha? Um baita desafio, vamos ver se o cara topa, hein? Cara, acho que é uma ideia boa. A gente tem, obviamente, na agência vários frameworks como esse. Normalmente, quem nos contrata, a gente desenvolve junto, né? A gente pega o nosso framework matriz e personaliza isso para o cliente. Cara, vou buscar uma forma da gente entregar isso aí junto, sim. Acho que vai ser bacana. Vamos, de repente, colocar nesse episódio aqui, vai. Palavra-chave, framework, comenta aqui que você vai receber. Então fica o desafio para o Rodrigo. Eu vou colaborar para ficar mais fácil. Boa. A ideia é a gente desenvolver um framework para poder ajudar quem quer sair do zero para uso da inteligência artificial, principalmente voltada para a parte, acho que de geração de lead, que eu acho que vai ser o item comum a todo mundo, ou a maior parte das pessoas que estão ouvindo. O que você acha? Acredito que sim, e é até... Poxa, não quero jogar para cima, mas é até simples para a gente colocar isso de fato na prática. Afinal, são mais de 100, 200 projetos trabalhados ao longo de 10 anos, né? Depois desse tempo todo de projeto, mas é vendido e vendido caro. Cuidado para os clientes não ficarem com ciúme, hein? Cara, agora você tocou num ponto importante, hein? Clientes, por favor, não me crucifiquem, tá? Fui colocado aqui entre a cruz e a espada, então esse não jogue essa responsabilidade. O papel do amigo é botar o amigo na saia justa. Mas eu acho que é legal, acho que vai ser bacana para a audiência, vai ser um negócio que vai contribuir para o desenvolvimento de negócio. Então, cara, super top. Vamos desenvolver isso aí juntos, a gente libera para a galera que assistir esse podcast aqui, receber esse material. A gente... Super, né? Eu tô aqui amarradão, conversando, falando sobre o mercado, mas eu acho que dá para contribuir um pouco mais, né? Nem tudo dá para ser aqui através de um bate-papo, contribuir, ajudar. Cara, e no final do dia, assim, não é porque a gente é prestador de serviço, que a gente tem a hora remunerada, que a gente também não sente, de fato, o desejo de ajudar ao empresário, que às vezes, como você falou no início, às vezes tem empresário que não podem contratar um consultor com mais de 10 anos de bagagem, porque a hora, de certa forma, é uma hora mais elevado, não consegue contratar uma equipe de marketing, mas não quer dizer que Rodrigo e Ravel não queiram de fato ajudar esse empresário de alguma forma. Poxa, um framework como esse já pode ser um pontapé de ajuda para o negócio se desenvolver, né? Inclusive a sua própria iniciativa, e por isso que eu agradeci o convite também, porque para mim é um prazer estar aqui conversando sobre aquilo que eu faço todos os dias, né? Mas é uma baita iniciativa, o Indutiva Talks aqui, né? Ele é um investimento seu, um investimento de tempo, uma dedicação para o mercado imobiliário, para diversos nichos, mas o mercado imobiliário em si, eu acho que você tem abordado muito essa parte. Então, por isso que eu fiz questão de estar aqui. É um assunto que eu amo falar, que é um hobby também, além da profissão. Apesar de ter entrado em marketing por acidente, foi lá quando eu fui buscar a bolsa de estudo, né? Era o que eu achei que era menos concorrido e me apaixonei pela área. Cuidado que você vai revelar a idade, cuidado. E aí queria também parabenizar pela iniciativa. Então, quem estiver assistindo, saiba que é dedicação de tempo, é dedicação de energia, investimento financeiro também. É isso. Cara, então desafio lançado, desafio aceito, vamos embora, vamos desenvolver esse framework. Vamos disponibilizar para a galera, fazer uma página para eles se cadastrarem, receberem o material, usarem de fato na íntegra.
quem sabe a gente não consegue ajudar ainda mais os negócios a se desenvolverem dessa maneira, né? Vai ser um prazer, porque acho que no final do dia, né, Rodrigo, no mercado tão complexo, num ambiente Brasil tão complexo para o empreendedor, tão complexo para o empresário, eu sinto realmente, sempre que eu posso colaborar com os negócios na geração de emprego, porque às vezes ações de marketing, estratégias fazem negócios prosperarem, novos empregos serem gerados, né, a economia girar. Então, se a gente puder colaborar, acho que vai ser, conta comigo aí também. Cara, acho que a gente passou sobre todos os tópicos e além do que a gente tinha Deu trocado de uma ideia vir pra aprontada, cá. né? Mas é isso, cara. Poxa, pra mim foi um prazerzaço. Esse bate-papo enriquecedor, inclusive, pra mim, tá? Então, cara, só te Valeu, agradecer. Rodrigo. Obrigado aí Tamo por junto, tudo, até a pelo próxima. convite. Valeu, turma. Obrigado para quem acompanhou e quem vai acompanhar esse conteúdo. Espero que, de fato, ajude vocês nas empresas a desenvolver o negócio de vocês, a escalarem as operações de vocês. E a gente vai agora disponibilizar esse framework que eu fui colocado numa saia justa para vocês, mas, de fato, eu espero que seja material que ajude vocês. É isso. Até a próxima. Valeu, pessoal. Quase no prego, hein? 4 minutinhos.